Muito boa tarde, está começando mais um programa J5, o Jornal das 5 da Causa Operária TV. Meu nome é Vitor Assis, eu vou apresentar a edição de hoje do nosso programa, que tem como tema principal o maior curso de formação marxista do mundo, a 46ª Universidade de Férias, que está começando daqui a pouquinho. Nós vamos dar todos os detalhes dessa importante atividade, a primeira atividade política desse ano de 2021, e vamos também trazer algumas notícias de relevância nacional e internacional. A primeira delas diz respeito ao presidente ilegítimo Jair Bolsonaro, ele que vira e mexe está aparecendo aí com alguma frase mostrando todo preso pela ação. Ele mais recentemente veio à imprensa burguesa afirmar que o país está quebrado e por isso ele não conseguiria fazer nada em relação à pandemia de coronavírus. Bolsonaro falou o seguinte, né, no dia de hoje, em que o Brasil já chegou a 196.641 mortes pela Covid-19. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda, teve esse vírus potencializado pela mídia que nós temos aí, essa mídia sem caráter. Então tá aí a declaração do Bolsonaro de que não consegue fazer nada. Ao mesmo tempo que o coronavírus aí foi potenciado pela mídia, né, pela imprensa burguesa. Bom, primeiro que não é fato que o Bolsonaro está fazendo nada, né? Se de fato não estivesse fazendo nada, seria uma grande vitória para os trabalhadores, né? Quando o Bolsonaro venceu a fraude eleitoral de 2018, setores da esquerda nacional, como o Fernando Haddad e o Guilherme Boulos, desejaram boa sorte ao governo Bolsonaro. Boa sorte significaria que ele fizesse muita coisa. Mas aí a gente está vendo, o Bolsonaro reclama de não estar conseguindo fazer nada. Se ele fizesse tudo aquilo que queria fazer, seria aplicar o programa neoliberal da burguesia golpista. Reforma tributária, aprofundar a reforma trabalhista, a reforma administrativa e por aí vai. Então a própria declaração mostra aí em certo sentido, mostra que há uma crise, né, no interior do bloco golpista, né, que o governo Bolsonaro ele não consegue atacar os trabalhadores com a velocidade exigida pelo imperialismo de conjunto. A gente viu que a própria reforma da Previdência demorou bastante para ser aprovada e mesmo assim não foi aprovada da maneira exata que a burguesia pretendia. E por outro lado, a declaração cínica de Bolsonaro de que a imprensa burguesa potencializou a questão do coronavírus, né? A única coisa que a gente poderia afirmar e que nesse sentido faria algum sentido a declaração do Bolsonaro é de que, como a burguesia tem interesse de desgastar um pouco o governo Bolsonaro, no sentido de controlá-lo melhor, impedir que ele volte todo o aparato do Estado contra os setores importantes da burguesia, a imprensa burguesa ela faz alguma demagogia em torno da total inação do Estado diante da pandemia de coronavírus, né? Mas o fato é que o programa que a imprensa capitalista defende é um programa genocida. A imprensa elogia a ação dos governos de direita na França, na Inglaterra, em praticamente todo mundo, e que essas ações são extremamente ineficazes. A imprensa capitalista, que supostamente seria adversária do Bolsonaro, que ele estaria reclamando por potencializar o coronavírus, ou seja, por denunciar o coronavírus além daquilo que é real, é a imprensa que se cala diante dos avanços da Rússia, né, e da Venezuela, de Cuba, no sentido de combater a doença.
A Rússia foi o primeiro país a desenvolver uma vacina, a Sputnik V, que raramente é citada na imprensa capitalista. Quando é citada de uma maneira pejorativa, né, para dizer que ela não tem eficácia, que ela não é segura, etc. Quando na verdade a vacina que já mostrou vários problemas é a vacina da Pfizer, que está sendo fabricada em todo o mundo, que somente na a União Europeia, salvo engano, teria comprado aí mais de 200 milhões de doses dessa vacina. No caso de Cuba, nós temos aí um país em que sua população teve menos de 200 mortos, né? Mesmo Cuba se situando aí na América Latina, né, numa região em que o coronavírus atingiu bastante vários países, né? Uma região, inclusive, que o próprio Brasil está inserido, com quase 200 mil mortos, né? Que a Argentina está inserida, com quase 50 mil mortos, por aí vai. E também, o país capitalista se cala diante da Venezuela, né? Um país com condições muito mais adversas do que o Brasil, por exemplo, né? Mas que até o momento só registrou aí cerca de 1.000 mortos pelo coronavírus. Só não, né? Mas em comparação ao Brasil, não podemos falar só, né? Porque é 200 vezes menor, considerando ainda que os números brasileiros tendem a estar bastante falsificados. Nós tivemos na semana passada a notícia de que na Rússia o número real de pessoas mortas pelo coronavírus era 3 vezes maior do que aquele que estava sendo divulgado anteriormente. A estatística oficial é de 55 mil mortos, e aí depois de uma revisão, houve um salto para 186 mil mortos. Se nós adotarmos a mesma proporção no Brasil, considerando que certamente a falsificação, a manipulação no Brasil é ainda maior do que na Rússia, nós podemos aí facilmente ter um total de 500 mil pessoas que teriam morrido em decorrência da pandemia de coronavírus. Então, por si a gente percebe a situação bastante grave do país e percebe que se a imprensa burguesa, se a Globo News faz algum tipo de crítica ao governo Bolsonaro, é uma crítica extremamente superficial, uma crítica que simplesmente tem como objetivo mostrar que faça o que Bolsonaro quiser e não pode esquecer que quem domina o regime político é a burguesia e não ele. Mas de resto, de fazer a crítica de fato, de criticar que o país não tem testes, que o país deixou a população morrer, que o país está forçando os trabalhadores a trabalharem nas piores condições possíveis, a imprensa burguesa não fala coisa alguma sobre isso. Bom, continuando, nós temos aqui a situação do coronavírus na Europa. Situação muito importante que deve ser acompanhada de perto. Afinal, é da Europa que nós temos visto a principal campanha pela vacinação. Na Alemanha, a Angela Merkel, né, ela é da Alemanha, ela anunciou extensão do lockdown até o fim de janeiro, ou seja, da quarentena, do isolamento social forçado. A medida ela foi anunciada hoje e ela acontece pouco depois de o Reino Unido tomar o mesmo tipo de decisão. Então, agora com as novas medidas anunciadas pelo governo alemão, moradores de zonas consideradas focos da Covid-19 não poderão se deslocar em uma distância superior de 15 quilômetros. Encontros privados entre moradores de casas diferentes estão limitados. Apenas uma pessoa poderá visitar a residência de outra por vez. Pessoas que chegarem à Alemanha de áreas consideradas de risco precisarão apresentar 2 testes negativos para o coronavírus. Famílias receberão 10 dias de licença para cuidar dos filhos. Pais solteiros terão direito a 20 dias. Além disso, desde dezembro, as seguintes regras estão em vigor. Comércio não essencial está fechado. Creches e escolas permanecem fechadas. Proibido o consumo de álcool nas ruas.
e eventos religiosos estão mantidos sob regras de higiene, cantos estão proibidos. Bom, por que essa notícia é importante? Porque revela uma forte preocupação do imperialismo, dos países imperialistas, de controlar a pandemia de coronavírus. E por que essa preocupação? Obviamente, nós não estamos tratando aqui de uma preocupação no sentido humanitário, no sentido de evitar que mais e mais setores da classe operária percam as suas vidas. A preocupação é uma preocupação econômica. Nós tivemos uma forte retração no ano de 2020. Poderia ter sido pior. O Brasil conseguiu fazer uma série de manobras para evitar que fosse pior, mas ainda assim foi uma forte retração. Vários números econômicos são remetem aí a 80, 90 anos atrás, ou seja, são quase que os piores índices de um período de quase 100 anos, né? E a preocupação é crescente. E além disso, o coronavírus ele não está de maneira alguma sob controle. Há toda uma discussão da segunda onda do coronavírus, o que implica que se não houver um combate, se não houver uma contenção da doença, nós podemos facilmente voltar ao cenário um cenário idêntico ao que foi o ano de 2020, em que foi necessário realizar uma série de expedientes de isolamento social, fechamento do comércio, uma série de medidas que acabam estagnando a economia como um todo, coisa que poderia levar vários e vários setores capitalistas à falência total. É justamente por causa dessa situação, né, como nós estamos vendo na Alemanha, na Inglaterra, a direita já está sendo obrigada a tomar esse tipo de medida, né, de lockdown, de isolamento social, para evitar que o ano inteiro seja assim novamente, é que há tanto interesse na vacinação do povo. Mas note aí que, diferentemente do que foi feito em Cuba, ou até mesmo na Venezuela, países como a França, Inglaterra, Espanha, Itália, que tiveram dezenas de milhares de mortos, nunca tiveram um grande esforço para tratar a doença, mobilizar os agentes de saúde, testar de fato toda a população, construir tantos hospitais quanto necessários, contratar mais gente. Isso daí, de uma maneira geral, não foi feito. Não foi feito de maneira alguma no Brasil. Nós podemos afirmar com segurança que também não foi feito de maneira efetiva nos países europeus. Então, por que é que agora, de repente, haveria esse interesse na vacinação? O interesse, como a gente falou, é econômico, e ele não vai se dar como ele deveria ter sido feito desde o início, por meio de uma campanha. Ao que tudo indica, a burguesia está procurando simplesmente um pretexto para poder abrir a economia, para continuar os seus negócios, apesar da situação da pandemia. Ou seja, nesse sentido, já que é uma urgência econômica, já que é a própria burguesia quem controla a produção das vacinas, nós não podemos confiar cegamente nas vacinas que estão sendo desenvolvidas pela própria Inglaterra, pela Alemanha, pelos países imperialistas de maneira geral. Porque se há tamanho desespero em impedir que o ano de 2021 seja outro ano de lockdown, é fácil concluir que as vacinas que vão ser desenvolvidas por esse país são vacinas que não estarão plenamente provadas do ponto de vista da sua eficiência. Né? O mais provável é que utilizem a população como um todo de cobaia para ver se vai dar certo. Então, nesse sentido, é preciso fazer uma campanha para que a vacinação na Europa, no Brasil e em todo o mundo, ela seja controlada por organizações populares, testada, e que ela seja realizada através de uma campanha junto à população, e não de maneira impositiva, como o STF mais recentemente autorizou, né, por meio de restrições aos indivíduos que não tomarem a vacina. Bom,
Essas são nossas duas primeiras notícias. Vamos agora falar da Universidade de Férias, 46ª edição da Universidade de Férias. Antes de falar disso aqui, dar alguns recados importantes para os companheiros que estão nos assistindo. Se você ainda não fez isso, lembrar de curtir e compartilhar esse vídeo, né, para ajudar a gente a ter o maior alcance possível. Eu também queria convidar os companheiros a acessarem o site da nossa Causa Operária TV, que é o cotv.com.br. Lá você pode assistir novamente esse programa, assistir qualquer programa da Causa Operária TV e ter mais informações da única TV 24 horas de um partido político no Brasil, uma TV revolucionária e independente. Peço também que você aproveite para se inscrever no serviço de notificações do site da Causa Operária TV. E se você ainda não se tornou membro da COTV, já está na hora de fazer isso daí. Com isso você ajuda a sustentar a nossa TV com um simples valor mensal. Torne-se membro e ganhe aí a oportunidade de, ao mesmo tempo que ajuda a financiar a TV revolucionária do PCO, você também vai estar podendo participar de eventos exclusivos. Está aí agora na nossa tela o curso O que foi o Stalinismo, tema principal do nosso programa de hoje também, não poderia deixar de ser. Antes de a gente falar propriamente do curso, vou dar aqui um dado muito importante que em si já mostra uma grande vitória do Partido da Causa Operária nesse começo de anos, nesses 5 primeiros dias do ano de 2021. Nós temos agora, nesse exato momento, em relação à 46ª Universidade de Férias, um total de 850 pessoas inscritas para o curso e mais de 1.200 pessoas confirmadas. Somente com isso nós podemos afirmar com bastante segurança que se trata, nesse período, que do maior curso de formação marxista do mundo. No caso brasileiro, isso é bastante tranquilo de comparar, né? Porque não há nenhuma iniciativa dessa natureza, nem de longe. E nós também podemos, de acordo com o levantamento que nós fizemos, fazer a colocação de que certamente há cursos de formação política que possam envolver aí mais de 1.000 pessoas, como, por exemplo, um curso que venha a ser realizado pela burocracia do Partido Comunista Chinês, mas um curso que efetivamente reúna 1.000 pessoas para discutir política sob um ponto de vista verdadeiramente científico e revolucionário, ou seja, sob a ciência do marxismo, não há curso igual. Por isso, começamos aqui o ano 2021 com o pé direito, com mais uma marca histórica para o Partido da Causa Operária, em conjunto aí com a Fundação João Jorge Costa Pimenta e a Aliança da Juventude Revolucionária, a AJR, que é ter estabelecido o maior curso de formação marxista do planeta. E esse curso, além de ser um curso da mais alta importância, além de ser um curso promovido por um partido que está travando a luta contra o golpe, pelo Fora Bolsonaro, por Lula presidente no Brasil, é um curso que vai tratar sobre o tema do stalinismo, que vai tratar de maneira científica o fenômeno do stalinismo, o fenômeno da burocracia que tomou conta da União Soviética e foi responsável por enterrar várias e várias revoluções, né, por todo o mundo, além de, no final das contas, jogar no bueiro a própria Revolução Russa, a mais importante revolução que a classe operária já fez em sua história. Nesse sentido, nós precisamos colocar aqui que o curso do stalinismo, além de ser um curso que permite um aprofundamento político, teórico de grande envergadura, né? Afinal de contas, nós vamos discutir nesse curso praticamente toda a história do século XX, que vai de 1924, com a morte do Lenin, até a década de 90. Ele também não deixa de fazer parte da luta política. O stalinismo é um assunto que está bastante
em voga no momento. A burguesia brasileira resolveu levantar esse cadáver mal cheiroso do stalinismo, como nós vimos, né, com a declaração do Caetano Veloso, do malandro Caetano Veloso, que apoiou Marcelo Bretas, apoiou a Lava Jato, ligado à Rede Globo, e que disse que agora, com seus 80 anos, ele teria lido um livro que fez com que ele mudasse suas concepções políticas. Obviamente que não há nada disso. Trata-se de uma operação da burguesia. Isso daí foi dito no programa do Pedro Bial, um programa editado, ou seja, poderia ter sido cortado. Enfim, há um incentivo de conjunto a, a essa propaganda de tipo ideológica em defesa do stalinismo. E essa propaganda ela tem como objetivo levar adiante a política capituladora da esquerda nacional de colaboração de classes, a política de adaptação ao regime. Porque, no final das contas, o stalinismo foi a mais importante experiência, né, da esquerda nesse sentido, de se adaptar ao regime diante das condições mais revolucionárias possíveis. Né? Vale lembrar que foi justamente a política ultra-oportunista, revisionista, inclusive, do stalinismo que derrotou aí as perspectivas evolucionárias na Espanha, na França, na Grécia e influenciou os partidos comunistas de todo o planeta, né, a terem uma política de capitulação, de adaptação ao regime. É uma política que nós vemos hoje muito semelhante ao que a esquerda brasileira vem levando adiante. Nós falamos, por exemplo, que para o PCO a nossa primeira atividade política, nossa primeira grande atividade, nosso primeiro fato político vai ser agora, hoje, dia 5 de janeiro, daqui a pouquinho, assim que acabar esse programa, que vai ser o curso O que foi o Stalinismo, né, ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Para a esquerda nacional, a grande atividade política desse início de ano provavelmente vai ser o apoio ao Baleia Rossi do MDB, candidato apoiado pelo Rodrigo Maia do DEM. Então, fica aí de maneira cristalina a diferença de uma política revolucionária, da política da classe operária e a política da esquerda pequeno-burguesa, capituladora, fadada a se adaptar ao regime político, a colaborar com o imperialismo e ficar do lado da contra-revolução na medida que os trabalhadores vão avançando na luta política, evoluindo a sua consciência. Então, é por isso que o curso do PCO sobre o stalinismo, reunir 1.000 pessoas para discutir o stalinismo, né, é de tanta importância, porque trata-se aqui de aproveitar a oportunidade para combater o stalinismo, combater na prática, combater na medida em que ele se manifesta. O stalinismo é um fenômeno histórico que não tem como se repetir. Né? Ele está diretamente relacionado com as condições daquele período. Né? Mas a tentativa de reanimá-lo, de elogiar aquele período, de ter uma política baseada no culto à personalidade do Stalin, de retratar a política da burocracia soviética como uma política acertada. Né? Todo esse esforço, ele em si gera uma influência muito negativa na esquerda. Também uma coisa importante colocar é a truculência, a tentativa de esmagar os seus adversários políticos, em vez de estabelecer uma polêmica de fato com eles. Tudo isso daí deve ser duramente combatido no interior da esquerda, para que a esquerda tenha condições de avançar e travar uma luta eficiente, uma luta de fato contra o regime político, uma luta que permita aos trabalhadores avançarem rumo ao socialismo, ao governo dos trabalhadores. Bom, por fim, saindo um pouquinho agora da universidade de férias, nós vamos passar a mais um tema internacional, que é o caso das variantes do coronavírus. Segundo notícia de hoje, pelo menos 30 países já registraram casos de variantes do coronavírus.
Ainda não há uma comprovação se a Covid-19 esteja mais forte ou, ou tenha desenvolvido alguma versão mais grave, mas chama aí bastante atenção, pois essas variantes estão sendo encontradas. A primeira variante foi encontrada no Reino Unido, nós aí já temos outros 29 países registrando as variantes. A nova versão seria de 50 a 74% mais contagiosa, de acordo com o estudo médico. Além do Reino Unido, nós tivemos a Alemanha, encontrado um passageiro que ia de Londres a Frankfurt no dia 20 de dezembro. Na Austrália, 2 viajantes também do Reino Unido carregavam a variante. Na Áustria, 4 casos de mutação do novo coronavírus. O Brasil confirmou os 2 primeiros casos da variante britânica na segunda-feira. No Canadá, 2 casos foram confirmados na província de Ontário. No Chile, tivemos um caso confirmado. No Chipre, 12 casos de variantes em pessoas que viajaram recentemente da Grã-Bretanha. A Coreia do Sul, a variante foi encontrada em 3 pessoas que viajaram em Londres, também no dia 22 de dezembro. No Emirados Árabes Unidos, descobriram um número limitado, embora não informado, de pessoas infectadas com a nova variante. Estados Unidos teve 4 casos da variante do Reino Unido. Na Finlândia, foi detectada em 2 pessoas. Na França, cerca de 1 a dúzia de casos da variante. Na Grécia, 4 casos de variantes em pessoas que viajaram recentemente da Grã-Bretanha. A Índia encontrou 38 casos da variante. O Irã registrou seu primeiro caso em um viajante do Reino Unido. Israel detectou 4 casos da mutação do coronavírus. A Itália detectou um paciente infectado com a variante. O Japão já identificou mais de 1 dúzia de casos da variante, detectou os 2 primeiros casos. O Líbano detectou seu primeiro caso. A Noruega teve a variante detectada em 23 pessoas. Em Oman, teve o primeiro caso da variante em um residente que chegou do Reino Unido. No Paquistão, a variante foi detectada. Em Portugal, a variante foi detectada na ilha de Madeira. Em Singapura, houve o primeiro caso no dia 6 de dezembro, quando um paciente chegou da Grã-Bretanha. Na Suécia, a variante foi detectada após um viajante da Grã-Bretanha adoecer. Na Suíça, já há 28 casos da variante. O primeiro caso com um viajante do Reino Unido. A Turquia proibiu britânicos de entrar no país após detectar 15 casos da variante em viajantes. E, por fim, o Vietnã detectou seu primeiro caso da variante. Então, temos aí já um quadro bastante evoluído da situação das variantes do coronavírus. É mais um motivo, conforme a gente discutiu no início do programa, mais um motivo para ficar bastante em alerta, né? Acompanhar o que é que os governos pretendem fazer em relação à pandemia e colocar de maneira muito clara, né, que qualquer solução para a pandemia, até mesmo se houver uma vacina para a pandemia, deve passar pelo controle total da população. A vacinação não pode ser obrigatória, não pode ser uma oposição, deve ser um direito de todos aqueles que querem se vacinar e, principalmente, ela deve passar pelo controle direto dos conselhos dos trabalhadores. Quantas vacinas, quantos medicamentos, que tipo de medicamento, que tipo de vacina, isso deve passar pelas mãos. Caso acontecerá o mesmo que aconteceu durante a pandemia de coronavírus. Quem vai tomar a iniciativa é a burguesia e ela vai fazer alguma coisa efetivamente porque ela está interessada em não ver a economia colapsar. Mas esse alguma coisa que a burguesia vai fazer vai estar na sua conta a morte de milhares e milhares de trabalhadores, o desemprego de outros milhões de trabalhadores, o ataque às condições de vida em geral da população pobre brasileira e mundial. Com essa notícia, companheiros, nós encerramos a edição de hoje do Jornal das 5. Agradeço você que acompanhou o nosso programa. Eu peço que continue aqui conosco na programação da Causa Operária TV e, é claro,
Faço o convite para que todos participem hoje da primeira aula do curso O que foi o Stalinismo, curso que será dado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, está sendo promovido pelo Partido da Causa Operária, pela Fundação João Jorge Costa Pimenta e pela Aliança da Juventude Revolucionária, um curso imperdível de 40 horas, né, que irá acontecer durante os meses de janeiro e fevereiro. Vamos discutir uma série de assuntos com um recorte que abrange praticamente todo o século XX, com a bibliografia recomendada. Os companheiros que se inscreverem no curso também vão ter acesso a uma enciclopédia de verbetes marxistas, vão ter acesso a textos traduzidos exclusivamente para esse curso, a materiais, apostilas, tudo organizado pelo PCO para o combate ao stalinismo, ao revisionismo e todas as tentativas de confundir a classe operária, de retirar do marxismo seu caráter científico e revolucionário. Então participe hoje. Você que ainda não se inscreveu, corra para se inscrever. Estamos aqui a 14 minutos do início do curso. E continue aqui conosco na COTV.